Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diário. Hoje nós estamos com mais um podcast que vai impactar as suas vidas, as nossas vidas com certeza. Estamos recebendo uma pessoa poderosa no Evangelho, que o Senhor usa poderosamente no ministério, e eu tenho a honra de recebê-lo hoje para falar para nós sobre a sua vida, sobre a sua fé e sobre as coisas que certamente vão nos edificar. Como eu sempre faço, eu começo trazendo uma palavra do Senhor, que nós aqui estamos única e exclusivamente para glorificar o nome do Senhor e nada além disso. Diz assim essa palavra em João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Aleluia, eu gosto muito de saber que eu fui eleita pelo Senhor. Isso é muito importante, eu não o escolhi, Ele me escolheu. Os motivos, um dia Ele vai me contar. Aleluia, glorifica a Deus por isso, se você também é um eleito, um escolhido de Deus. Eu tenho uma enorme alegria de receber hoje o pastor Leandro, que vai estar nos contando a sua trajetória de vida em Cristo e nos falando de coisas poderosas que ele já viveu, enquanto está nessa caminhada com Jesus. Pastor Leandro, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. O senhor se apresente aos nossos ouvintes. Muitas pessoas têm sido abençoadas por esse canal e eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar muito nas nossas vidas. Obrigado, Rose. Para mim é uma imensa alegria aqui poder compartilhar, né, Amém. com esses telespectadores, esses que assistem o seu canal, mais uma parte, né, do que Deus tem feito na vida de um justo, né, porque nós somos privilegiados de ter sido alcançado pela graça, assim como Aleluia. eu, né, eu fui alcançado, né, pela graça do Senhor. Não tive, se pode ser a sorte de ter um lar de cosmovisão cristã, né, vim de uma parte, vamos dizer, a metade da minha vida até hoje, né, pode ser contada como um lado escuro, sombrio, de luta, mas eu vejo com aquela passagem da mulher que muito expressou aos pés do Senhor, com lágrima, né, com nardo, a quanto muito é mais perdoado, mais é expresso, né, para mim. Amém. Então ela expressou ali tudo que ela tinha por causa do que ela sentiu, do perdão que ela estava recebendo pelo Cristo, né? Aleluia. Então eu não pego o meu passado como assim, somente lamento, mas sim crer que Deus me resgatou de algo terrível, que Ele tem coisas maiores para a nossa vida, né? Ele sempre tem, né, pastor? Louvado seja por isso. Amém. Sou feliz hoje, sou pai de 2 princesas do Senhor. Aleluia, que glória. Sim, tenho uma esposa que caminha do meu lado. Isso é maravilhoso. Ela pastoreia também. Glória a né? Deus. Olha, avançando, não sei se você vai perguntar essas coisas, né? Eu vou perguntar tudo, pastor. Eu vou perguntar tudo. Né? Então, não sei se estou avançando, fica à vontade para me cortar também. Pode, né? eu vou deixar o senhor bem à vontade para o senhor ir contando para nós. E como eu sempre faço aqui no começo, Sim. a gente pede para o senhor contar um pouco do seu, nós chamamos de ACDC, o antes de Cristo, depois de Cristo, porque todo mundo tem um momento de novo nascimento. Ainda Deus. que nasça num lar evangélico, que nasce num lar que já é abençoado, que já tem a presença do Senhor, mas esse novo nascimento, ele é individual, ele é específico para cada pessoa. Independente do lar que ela nasce, conhecendo ou não conhecendo o Senhor, ela precisa de ter esse encontro com o Senhor Jesus. Perfeito. Então é desse momento que eu gostaria que o senhor estivesse falando, como da onde o senhor veio, o que o senhor fazia e como que o senhor conheceu o Senhor Jesus e como começou a segui-lo e até chegar no pastorado, que hoje o senhor é líder de pastores Sim. lá na cidade de Mogi Guaçu. Sim, pela misericórdia do Senhor, nós estamos à frente ali da associação Amém. de pastores também. Aleluia. Mas vamos lá, quando eu ministro em retiros que a gente faz espirituais, eu sempre falo, quando a gente fala de uma parte do Peniel de Jacó, que ali ele teve um encontro com Deus e Deus mudou o caráter e o nome dele, e eu me senti assim na minha vida, né? Eu tinha toda a probabilidade de não ter nascido
Vim de um lar onde a minha mãe teve uma gravidez que foi a minha primeiro filho indesejável. Depois de tempo ela veio rasgar o coração comigo e falar que tentou várias vezes abortar, porque não julgo ela. As condições foram a forçar ela. Contrárias, né? Forçaram a fazer tal coisa. Sim, na época que ela teve um relacionamento, a época de pessoas que moravam em fazenda, o pai bruto, né? Tudo mais a ferro e fogo, não tinha o amor que nós temos hoje no lar cristão. Então toda a minha família não vem de um lar cristão, mas sim de lar de fazenda, de crenças, de outros segmentos religiosos, que não é, né, do nosso segmento. A nossa visão, né, hoje, né, pastor? Isso, tudo voltado para o lado do maligno, vamos dizer assim, né? Sim. Então minha mãe teve muito isso, eu e meu irmão crescemos por um tempo sem paternidade. Hoje eu amo meu padrasto, fui criado por ele, mas não tive, vamos dizer hoje, na minha infância, uma presença de pai. Isso. O pai, assim que eu digo, para educar, foi um pai amoroso, um pai extraordinário. E hoje eu amo ele, considero como pai, mas se eu pudesse voltar à minha infância, eu não tenho lembrança da minha infância. É algo que eu falo que é assim. Mas tive, depois que minha mãe encontrou meu padrasto, né, que hoje eu considero como pai, tive um lar mais, vamos dizer, cuidado, né? Estável, né, mais pastor? Cuidado, mas nunca tive apresentado a palavra de Deus. Vejo que Deus colocou meu pai, né, que me criou na vida da minha mãe, para que houvesse uma possibilidade, porque ele era desviado da Batista, da Novas Tribos de Missão. Até hoje ele simpatiza muito com o Evangelho, mas não está participando, busco muito por ele. Mas tinha toda a probabilidade de eu ser do Senhor. Deus, eu creio, eu prego e eu falo em nossos eventos que Deus, ele tem uma promessa na minha vida desde o ventre, entendeu? Por tudo que eu passei, né, como nós estamos falando, a experiência até meus 22, 23 anos de vida longe do Evangelho. Hoje eu estou com 46, né? Então o senhor tem metade da vida praticamente... É bem que você falou, antes de Cristo. Assim, ó, né? Metade antes e metade da sua vida já... Nossa! Caminhando com o Senhor. Pois é. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. E assim, não tenho... Se eu fosse aqui tirar a testemunhar antes de Cristo, não tem nada que eu me orgulhe. Nada, nada, nada. Eu costumo dizer que eu só não matei. Vamos falar de promiscuosidade, pecado? Se a pessoa vê hoje pastor, às vezes tem alguns retiros espiritual que a gente rasga mais para ver, para edificar. Porque eu costumo dizer que o que transforma, o testemunho ajuda para a pessoa olhar e falar, uau, Deus fez tudo isso na vida daquela pessoa, mas o que me transformou foi a palavra. É a palavra, né, pastor? É a palavra, porque assim eu não tenho orgulho de nada do meu passado. Nada, verdade. Nada. Eu também. Entendeu? Não. Então, se eu fosse aqui contar, ia ter mais nojo, né? Do que hoje que Deus fez. Então, eu sou muito grato pelo perdão que Ele trouxe até a minha vida. E outra, só que desde da minha infância, da minha juventude, sempre Deus me direcionou para o lado de liderança. Até... É um líder nato. Não, até evento assim de trabalho, vamos dizer assim... Secular. Trabalho, não, secular mesmo, todo secular, todo Deus me direcionava para estar à frente. E isso sempre queimou no meu coração. Antes de eu vir ficar full time no ministério, eu liderava equipes de venda em multinacional, entendeu? Formando ali vendedores e formando cristão, porque no meio também, eu já convertido, né, nessa fase, e Deus me levou a formar pessoas com cosmovisão cristã dentro do secularizado. Então, desde 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, sempre liderando. Então, eu vejo que Deus me chamou para liderar. Então, quando eu pus o pé realmente dentro de uma igreja evangélica, com uma motivação, a motivação de eu ir até aquela igreja, foi a minha esposa. Ah, glória a Deus pela sua vida. Como que ela chama? É a pastora Daiane, minha amada. Pastora Daiane, parabéns.
ela foi, né, minha resgatadora. Amém. Só que eu falo assim, ela me levou, mas eu me apaixonei mais por Jesus. Aleluia. Porque na época minha tia já era cristã, meu irmão mais novo, 2 anos mais novo que eu, hoje ele é pastor junto comigo na igreja, né? Ele lidera comigo, é meu vice. Ele estava afastado do ministério também, e minha tia, muito fervorosa, que congrega conosco também, obreira, Tereza, ela orava muito, muito, e nós fomos até a casa de um presbítero que depois se tornou nosso pastor, que era o pai da minha esposa hoje. Então eu estava na carne, eu nunca tive contato profundo com o evangelho. Eu fui levado por ela, Amém. né? A atração de ter visto aquela moça tão linda, né? E aquela ideia, poxa, se eu quero uma pessoa legal, uma mulher direita, eu vou ir na igreja, né? Eu vou ir ver, conhecer essa moça aí. Olha só. E nós estávamos ali no namoro, né? Hoje, né, naquela época, a gente fala namoro, hoje nosso ministério vive a corte. É lindo demais o que nós temos assistido. Aleluia. Dentro do modelo da corte. Glória, né? a Deus, para quem tem ensinado isso nas igrejas, viver a santidade antes do casamento, isso é muito importante. É a amizade especial e o romance real, depois vem ali que é o noivado. A minha filha vive isso. Aleluia. Graças a Deus. E na época nós não tínhamos isso. Eu vinha do mundo, né, perdido no mundo, eu já tinha tido outras relações, então, como o mundo nos oferece, eu não conseguia. Que é muito normal no mundo, né? Muito normal. Aí eu me apaixonei por Jesus e comecei a aprender o que era certo. E com 10 meses com ela, cheguei na minha sogra, que era líder também da igreja, eu falei, ou eu caso ou eu largo, entendeu? Porque eu estou apaixonado por Jesus. Aleluia. Então, com 8 meses fiz isso, com 10 meses nós casamos. 10 meses de conhecer ou casou? E hoje esse ano fez 22 anos juntos. Oh, glória a Deus, parabéns. 22 anos na Casamentos caminhada. Duradouros. Hoje em dia, a base tem que ser o Senhor Jesus, porque se Jesus não for a base, o casamento não dura. Passamos muita luta. Quem não, né? Porque hoje a igreja que trabalha com consolidação, com o discipulado, com lançando fundamentos, não tem tanto problemas de divergência de pensamento, né, entre o casal. Então nós não tínhamos muito isso, o ministério não estava tão consolidado, né? Começamos o ministério, casei em 2023, 2024, 2013, me perdoe. 2023 faz pouco tempo. Né? Nós estamos em 2025? 13, aí 2000 e... Não, mas o senhor falou... Não, acho que não foi 13, foi 3. Porque, 3. Porque 20 quantos anos? Olha, estão 22? perdendo a data, né? Tá perdendo a data, 3. gente. Nossa, 2003. Faz tempo. Não, eu também sou ruim para questão de tempo. Faz tempo, 2003. Isso. 2003 nós nos casamos, 2004 tive a minha mais velha, e eu sei que Deus ele fez um trabalho tão acelerado em minha vida, parece que é assim, ele falava assim, olha, você demorou tanto para vir. Vamos então, acelerar esse processo. Em 2005 eu estava subindo uma igreja. Olha! Para você ver, em 2007 eu estava terminando meu primeiro seminário, porque assim que eu me converti eu falei, eu não quero, não que isso seja errado, que ouvir homens, eu quero ouvir a palavra, eu quero conhecer, eu quero estudar. Eu falei para ela, eu quero estudar. Aliás, pastor, entendeu? Esse é o objetivo do meu canal. Eu comecei o meu canal justamente por causa disso, para poder ensinar a palavra, que eu caminho com o Senhor há 40 anos, para a glória do Senhor, 40 anos de caminhada com o Senhor. E sempre fui professora, sempre gostei de ensinar, sempre gostei de estudar. E sempre fui uma estudiosa da palavra. Então eu acho assim, muita gente, como tem dificuldade de ler, principalmente o Velho Testamento e entender, eu comecei esse canal para poder ensinar capítulo por capítulo. E é o que eu tenho feito há 7 anos. Que lindo. E eu já gravei a Bíblia inteira, agora estou regravando a Bíblia de novo. Nós estamos agora, acho que em 1 Samuel. Eu já estou gravando 2ª, mas no canal ainda está em 1 Samuel. Então é assim, eu penso, porque a palavra é a palavra que transforma vidas. Maravilhoso. Não é o fato de você ir à igreja, de você louvar, isso é importante, é maravilhoso. Mas se você não dedicar seu tempo à palavra, a palavra de Deus fala para a gente meditar. Não é ler, porque ler
não é um livro qualquer, é meditar na palavra. Sim. Então é isso que eu ofereço, que eu convido você, se você não é inscrito no meu canal, para você se inscrever e começar lá em Gênesis, capítulo 1, que a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, Perfeito, não é, pastor? Perfeito. Amém. Graças a Deus. E aí o senhor logo já se interessou e Sim, começou a ir sim. para seminários e aprender. A hora que eu entrei no ministério, tinha um pastor muito fervoroso de oração, na época ainda... hoje nós temos a frequência monte, mas era uma época de muito monte. Eu podia encontrar com ela uma vez na semana e ainda aquele encontro que eu tinha com ela, 9 horas eu estava no monte, era todo dia. Porque aquele homem que levou eu a orar, aquele pastor, ele disse, olha, você precisa de estar na presença. E até hoje eu ensino, sem a presença nós não somos nada. Nada. Então, o próprio Senhor Jesus disse, né, vocês erram desprezando as Escrituras, como a irmã disse. Errar e não conhecendo as Escrituras, que são elas que testificam de sim, mim. E o poder de Deus. E o poder de Deus. Os dois andam junto. Então, com certeza. Graças a Deus. Conhecimento e poder. Isso, eu mergulhei nos dois. Aleluia. Né? Nos dois, qual eu falo que acelerou, porque em 2017, como eu disse, eu terminei 2007, veja bem, 2002 eu me converti, 2007 eu estava terminando um seminário, depois eu fiz o bacharelado pela Unicesumar, agora esse tempo terminei o mestrado pela Martin Busser. Meu entendeu? Deus! Gente, é um poço de sabedoria. Não, Aleluia! Não, né? Porque aquele que se julga sábio parou. Parou, né? Nunca. Verdade. Só sei, como diz o filósofo, né? Aquilo só sei que não sei, né? Só sei que não sei, então, verdade. Eu sempre falo para a liderança, Jesus, ele discipulou e ele estava à frente, né? Então nós temos que estar sempre à frente para levar os nossos discípulos, nossos filhos à frente. Então, agora dia 29, agora sábado, eu vou estar passando uma colagem de grau de uma outra pós, porque o ministério, como eu disse, desde quando eu me converti, eu aprendi, nós temos que mergulhar em conhecimento, porque nós estamos, olha, da minha conversão, eu não sou tanto tempo, eu encontro pastores aí que tem a minha idade de conversão. Eu amo sentar com eles. Eu, por exemplo? Pois é, minha irmã. Né? Eu, por exemplo, irmã deve 40 anos de conversão. Glória a Deus. Agora, eu não vou falar com que idade eu me converti, porque daí eu já vou entregar. Poxa vida, né? Não é bom, né? Tô brincando, pastor. Mas veja bem. Não tenho vergonha da minha idade, não. Se eu falar de quando a irmã se converteu, de tantas coisas tristes que nós estamos vendo hoje no cenário. Muito triste, pastor. Né, no cenário cristão. Então eu digo, se aquela época já era tão necessário nós termos acesso às Escrituras, entender, conhecer, quanto hoje. Muito né? mais. Hoje eu tenho uma plataforma de ensino ao Java Training, que é liderança, e tem a teologia, 24 módulos da palavra lá, palavra rema. Eu dou aula no CTPEB, que é o seminário da ICPI também, né? E eu vejo como que está tão, como eu posso dizer, o povo está tão sedentário que se diz, né? De conhecimento, não tem sede de conhecer. Não tem entendeu? sede, não busca. Então, como posso dizer, as pessoas estão deixando que outras decidem por ela, sabe? Nós estamos vivendo um cenário tão, assim, difícil na parte religiosa e conflitando também com a parte política. É uma guerra hoje espiritual, onde o ser humano não está nem sabendo separar mais o fio do precioso, né? O que é o religioso. fio do precioso, o que é religioso e o que é político. Você entendeu? O que é coisa de homens e o que é coisa de Deus. Quando eu me converti, para mim estudar, eu tinha que ir lá na famosa Gilgal, a Emaús, as lojas que tinha na cidade, esperar um mês para vir um livro. Hoje está tão fácil para você comprar material, para você não precisar ficar... O acesso né? está muito fácil. Não ficar alienado a pessoa disso, outra... Nós estamos aqui produzindo material, não é? Então você tem que ter também uma base para você saber o que você está ouvindo. Com certeza. Na minha época, graças a Deus, não tinha uma velocidade tão rápida de informação quanto hoje. Hoje está né? mesmo. Então hoje a necessidade de, como líder, é você
alinhar a mente da pessoa, não alienar a mente da pessoa, é ensinar as pessoas elas a pensarem com a mente cristã. Amém. Né? Isso é um desafio. Mas é pensar com a mente cristã. É o que Jesus nos chamou, ensinando, né, tudo que eu vos tenho falado. Aleluia. É o que ele nos chamou. Então, nosso ministério teve muita mudança aí, 21 anos, 22 anos de ministério. Eu estou agora 9 anos com esse novo ministério, que eu estou contando com o ministério do meu sogro, que eu me converti nele, né? Em 2005 comecei a pastorear, mas em 2016 teve uma transição, né? Que aí surgiu a Igreja Apostólica do Caminho. A sua igreja é a Igreja Apostólica Sim. do Caminho. E aonde fica, para a gente poder informar o pessoal? Fica na rua Wilson Rosalém, número Jardim Novo 2, aqui lá em Mogi Guaçu. Em Mogi Guaçu, Jardim Isso. Novo 2. Jardim Novo 2, Wilson Rosalém, 121, próximo à Avenida Suécia. Amém. É um bom lugar para você estar visitando. Reuniões de domingo, 18 horas. Ah, no domingo, às 18 horas. Isso. Só de domingo? Tem de terça oração às 20 horas. Terça de oração, isso é bom. E de quarta-feira, hoje, nós temos a Igreja nas Casas. É onde nós ensinamos, sim. aplicamos discipulado, aplicamos toda a parte do cuidado, do pastoreio, né? Porque a igreja, se ela cresce, a igreja tem que crescer. A igreja não pode ficar... eu tive pessoa que falou, pastor, eu quero sair daqui porque eu gosto de igreja pequenininha. Olha, cada um tem a sua escolha. Ai, meu Deus. Mas Jesus disse que nós iríamos, né? Os campos estão brancos. Não é o tamanho da igreja que importa. Não é. O que importa é o ensino que sai do altar, né, pastor? Poxa, a palavra. Louvado seja. Aquele pastor que está com um rebanho de 50, vai ter o galardão dele, está fazendo a parte dele 50 almas, meu Deus. Mas a igreja O mundo inteiro não vale uma, né, pastor? Não é? O mundo inteiro. Nós não esperamos ter 20 pessoas para batizar. Tem uma, a gente já batiza. Mas Amém. Se tiver 50, não é uma bênção? Com certeza. Se eu tiver 50 formando caráter, meu Deus. Então, hoje nós estamos ali, trabalhamos nessa visão nas casas, porque o nosso ministério, dentro de um prédio, nós estamos em uns 7 pastores. Mas dentro de um prédio, sim, porque cada um deles tem um pequeno rebanho. E é tão lindo, porque eu cresci numa fase onde a pessoa se identificava na igreja, a igreja do pastor fulano, a igreja do pastor ciclano. Não, lá eles falam, qual igreja você vai? Eu vou na Igreja Apostólica do Caminho. E quem que é o pastor lá? O pastor presidente, é lógico, o responsável sou eu, pastor Leandro. Mas às vezes, eles voltam do retiro, eles honram aquele pastor que está cuidando deles. Claro. Por quê? Eu não tenho... pastor, você tem problema se esse pastor rachar a igreja, pegar essas almas e levar no prédio? Eu falo assim, olha, até desculpa o jeito, eu falo, olha... Pode falar. Se ele quer problema só para ele, não que almas são problemas, eu não estou falando de almas, estou falando todo o custo que você vai ter, todo o trabalho que você vai ter de escritório, de normas, de estrutura, de conta. Ali não, esses dias eu fiz reunião com os pastores, nossos pastores, falei, viu, por que vocês precisariam abrir um prédio? É lógico, nós precisamos plantar prédios em outro lugar, mas veja bem a visão, ali estão cuidando do rebanho, ajudando, estamos cuidando junto, eles são honrados como pastor, respeitados como pastores, vai ter o galardão deles, não precisa ter dor de cabeça de prédio, outro estatuto, não precisa ter nada disso, e estamos em unidade, e estamos com mais força. Então, nossa visão hoje do trabalho, eu tenho mais de uma igreja, porque estão espalhadas nas casas. Com certeza. Certo? São várias igrejas. Eu sou respeitado como pastor, eu sou honrado como pastor. Não peço isso, porque nós temos que esperar o galardão do Senhor. Mas tem hoje, eu olho muito para a parte de João 10:10 lá, né, 10:11, depois 10, que fala sobre o mercenário e o pastor, né? Atribui-se muito aquele texto a Satanás. É óbvio, o diabo vem roubar, matar e destruir. Mas vivendo em tempos hoje que existe pastor, que se ele pastoreia a ovelha de Cristo, não é minha.
Não é sua. É do Senhor. Isso é uma ideia importante para o que o pastor tem em mente. Você entendeu? A ovelha não é minha. Não. Ela é do Senhor. Agora eu falei para os Eu só discípulos. estou sendo um instrumento para cuidar. Não é? Claro. Se você tem ovelha, você é pastor. Se você está cuidando da ovelha, você é pastor. Por que você quer abrir um prédio? Porque você não está mais pensando só na ovelha. Você está pensando em outra coisa. O mercenário sempre é atraído pelo dinheiro. Infelizmente. Nós estamos vivendo uma crise de identidade no meio cristão com isso, minha irmã. Eu sei. Perigosa Eu para os percebo. líderes. Qual a motivação de abrir um ministério, de plantar uma igreja, de começar um trabalho? Entendeu? É difícil estar debaixo de uma liderança. Por quê? Porque a intenção são outras. Então, eu não tenho problema nenhum com essa visão de as ovelhas chamar aquele outro irmão de pastor, aquele outro de pastor, porque as ovelhas não são minhas. Então, hoje, graças a Deus, eu sou muito realizado no nosso ministério. Amém. Sou muito feliz. Nós somos servos de Cristo, não servimos a homens. Enquanto a pessoa não entender que ela serve a Cristo e não a homens, ela sempre vai ter uma coisa. Veja para você ver que isso não acontece em várias denominações. Aquela ideia da pessoa chega em você e diz assim: pastor, o meu tempo já deu aqui. E essa frase começou aqui no estado de São Paulo, foi no estado de Minas, aí eu vi um irmão falando lá do Paraná. Mas que coisa, será que essas ovelhas se comunicaram com isso? De onde eles tiram isso? Se às vezes eles vão sair dali, às vezes vão abrir outro ministério com a mesma visão, ou vão para uma igreja da mesma visão. O que está acontecendo? Na verdade, o inimigo está ocupando hoje as pessoas mais com as ideias que as leva longe do propósito, porque enquanto você está pulando, você não frutifica. É verdade. Entendeu? Então, existem esses problemas hoje que nós... Isso é em todo o ministério, entendeu? Só que eu aprendi uma coisa, quem fica apegado nos que vão, não dão valor nos que ficam. Aos que ficam. Que o mundo tem muitas almas para ser salvo, muitas almas para ganhar. Muitas. Agora, você comentou, né, que eu estou à frente da Associação de Pastores. Nosso tema para o ano que vem, os campos estão brancos. Por quê? Nós estamos com um projeto evangelístico que chama Reino em Movimento. Enquanto você está perdendo tempo, não digo que é perder tempo, mas perdendo a paz, por aqueles que já estão salvos e só escolher outra placa para ir, que é de Cristo, né? Amém. Né? A mecânica da salvação, seja presbiteriana, seja batista, pentecostal, apostólica, a mecânica da salvação é a mesma, certo? Arminiano, calvinismo, não interessa. A mecânica é a mesma. A lei da salvação cabe na mão. Não tem para onde fugir. Porém, nós estamos vendo muitos líderes perdendo muito tempo debatendo com... O que o inimigo está fazendo é você perder seu tempo em focar naqueles que estão perdendo a vida. Hoje, eu até comento com muitos pastores. Enquanto você fica debatendo dentro da igreja aqueles problemas com os irmãos lá da igreja, já estão salvos. Na verdade, já estão salvos e você está perdendo o foco daquele que precisa ser alcançado, não é? Que ainda não está no Evangelho, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. E esse foco não pode ser perdido, porque esse é o ir de anunciar e pregar o Evangelho, é o que Jesus mandou a gente fazer. Nós não entendemos que estamos lidando com a grande serpente, astuta, enganadora, sagaz, que ela entra na tua mente e faz você perder o foco da árvore, entendeu? Você tem um jardim inteiro e você foca numa árvore que não é para focar. E veja bem, enquanto os pastores, o nosso inimigo da nossa alma, Satanás, ele só precisa que você faça a sua vontade. Não precisa nem que você faça a vontade dele. Você fez a sua vontade como crente, você já está perdendo. Por quê? Porque você não está fazendo a vontade de Deus. A minha vontade é ficar sentado aqui, não ser somente assentado, tudo bem. Agora veja bem, fala para mim uma coisa, a realidade do cristianismo hoje que eu tenho pregado.
e recebereis do alto poder para ser de minhas testemunha. Nós recebemos do Senhor uma promessa do Espírito Santo para cumprir um trabalho. A maior evidência de um crente nascido de novo é querer ir para os campos, é querer trazer almas para Jesus. Com certeza. É a promessa de Atos 2. Então esse movimento que nós estamos fazendo do Reino em Movimento é assim, minha irmã. É o último Reino em Movimento que nós tivemos ali em Mogi Guaçu, agora mês que vem vai ter outro. Tinha 6 igrejas reunidas, cada 6 igrejas levou umas quase 10 pessoas. Vamos falar 10 pessoas, que eu não lembro a quantidade, mas aqui, se fosse 10, seriam 60 pessoas. 60 pessoas. Às vezes você com uma congregação pequena, é difícil reunir 60 evangelistas. 60 pessoas querendo ir lá no DEC, que é um lugar em Mogi Guaçu, onde reúne 11 horas da noite, você passa ali perto do asilo, não tem como você passar. Tem muito jovem, muito jovem, bebendo, prostituindo ali. E o que nós fizemos? Nós entramos para o meio, sentamos nas mesas, falamos de Jesus, jovem com a namorada chorando, perguntando como que eu posso conhecer esse Jesus, esse Deus. E você via que eles queriam saber, aceitando. Mas aí sabe qual a pergunta que queima no coração dos pastores? Não tem como fazer isso junto. Mas junto nós somos mais fortes, vamos mais longe e temos mais pessoas. Mas como fazer isso junto, pastor? Nós desenvolvemos um cartão, ele é neutro, com uma mensagem neutra, da volta do filho pródigo, com uma mensagem que no outro dia a pessoa vai ler, vai falar, eu preciso de um amigo verdadeiro, eu preciso conversar com alguém, eu preciso de ajuda. E ali naquele cartão, a pessoa põe o nome e o telefone e entrega para quem está sendo evangelizado. Aquele que foi evangelizado vai procurar quem? A minha igreja? Não. Vai procurar o jovem que você enviou para evangelizar. Olha que benção. Então o reino todo está ganhando. Todos. Nós só unimos a força. Então, porque o problema, desde quando eu me converti... o reino dividido não prospera. Então a igreja de Cristo, ela tem que se unir numa grande igreja, né? E não ficar vendo, essa placa não é da minha igreja, então eu não vou ajudar porque ele não é da minha igreja. Enquanto não se perder essa mentalidade, vão roubar minhas ovelhas, vou perder minhas ovelhas, vai que ela simpatiza com o pastor Leandro e vai para a igreja dele. Irmãos, nós estamos indo lá para resgatar a vida. Sabe? Aquele que saiu da tua igreja é porque nunca esteve ali, entendeu? Uma hora ali ia sair mesmo. Aquele que tem medo de perder, nunca ganha. É verdade. Entendeu? Eu tenho medo de estar perdendo o ID. Eu estou ali me lidando... Pastor, mas você não tem medo de enviar seus jovens para ir com outra igreja? Não, de maneira alguma. Eu tenho medo de perder um jovem para o mundo, para as trevas. Verdade. E Deus, se você for ver Atos... Sair da igreja e voltar para o mundo. Agora, se ele for para outra igreja... Era Deus que acrescentava, né? Amém. Estou falando demais, você pode direcionar. Porque talvez eu saia até do... Eu estou amando, pode continuar. Às vezes eu saí até do esse aqui é o nosso propósito, pastor. Entendeu? É ficar ouvindo vidas, ouvindo posicionamentos, muito bem colocados, por sinal, pelo Senhor, com relação a essa coisa de medo de perder membro de igreja e tal. E realmente, essa colocação sua é muito boa. Nós temos que unir forças. Só que, veja bem, nós também não podemos descartar que nós temos muitos líderes, pastores feridos. Nós falamos de ovelha. Fala de ovelha ferida? Fala de ovelha ferida, mas vamos falar de pastor ferido também. Muitos pastores feridos. Essa semana, a semana passada, eu tive com um pastor muito grande, lá em São Paulo, o pastor Rodrigo Salgado. Olha aí que bem. E ele falou justamente sobre isso, sobre pastores feridos, sobre essa movimentação dentro da igreja, vamos dizer, o desencantamento por causa de homens. Então, se a pessoa não está bem fundamentada na palavra, se ela não está olhando só para Cristo, e ela está olhando para homens, ela está correndo um risco muito grande. Porque os homens vão te decepcionar, os homens podem cair, mas se você está firmado na rocha e olhando para Cristo, o que vai te derrubar? Não é? É o que a irmã falou, olhando para homens. Eu não vou entrar em detalhe, mas o inimigo que sempre quis adoração para ele,
ele está sabendo, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito político, formar os ídolos, os bezerros de ouro dos nossos dias. Olha. Levando o povo longe de Deus, fugindo dos propósitos da Bíblia. Entendeu? Paulo mesmo disse, eu combati o bom combate. Tem combate que não é bom combater. Nem entrar na guerra por isso. Boa essa, entendeu? Hein? Tem combate que não é bom. Não. Sou totalmente de direita, conservador. Não concordo com todas essas leis que vêm aí para destruir família, para acabar com os princípios bíblicos. Mas eu acho todo que... cristão sim, que eu acredito, né? A maioria, vamos dizer assim, a grande maioria dos evangélicos é conservador. sim. Não tem como não ser, nós Não somos família. Não tem como você falar, desculpa, não estou aqui para falar de direita e esquerda, falar que você, me perdoe, não dá para conciliar um cristão, dizer que é cristão e falar que apoia uma esquerda. Esse é o ponto de vista meu. Ele não é um cristão, para mim, ele não é um cristão bíblico, entendeu? Ele formou dogmas igual Romanos fala, desprezaram a minha palavra, formaram para ser doutores, né? Com seus próprios pensamentos, suas próprias filosofias. Não adianta você inaugurar a porta que é estreita para agradar gregos e troianos e desagradar o Cristo. Isso não dá, isso não é evangelho. Não tem como conciliar, não dá, né? Não é cristianismo. Então, ou você vai agradar homens ou você vai agradar a Deus. Nós não estamos aqui para agradar homens. E eu, é assim, querida, estou à frente desse ministério, como eu disse, pastorei desde 2005, temos a Associação de Pastores e Ministros de Mogi Guaçu, estou de volta faz um ano, graças a Deus, com o intuito de que leve os pastores a buscar ali ajuda, porque é uma associação, não é mais somente um conselho, para que nós possamos ali trazer recurso para os pastores, tem ali, nós departamentamos todo a parte dos voluntários da diretoria, como parte jurídica, parte de ensino, parte de gestão de igreja. Você quer, por exemplo, ajuda para formar seu estatuto, ajuda, você vai procurar ali, você vai ter na Associação de Pastores. Amém. Sou também presidente da Associação Caminho Sem Fronteira, que hoje nós temos uma sede que era uma antiga EMEI, um pré, ali no bairro do Jardim Edi também, de Mogi Guaçu, né, um prédio enorme, que era uma creche, onde nós vamos trabalhar com reforço escolar para crianças. Isso é muito bom. E inclusão, o esporte também. As crianças estão precisando muito, Sim. né, desse reforço escolar. Sim, vai ter ali vai ter também um mercado social para as famílias cadastradas dessas crianças, vai ter o bazar social também, e em nome de Jesus nós estamos com uma promessa de ter uma sala sensorial já por uma grande empresa de Mogi Guaçu para o trabalho com os autistas. Autistas. Isso. Então, estamos aí à frente de três grandes obras do Grandes Senhor. projetos. Graças a Deus. Deus está Amém. dando graça. E hoje eu estou aqui sendo Amém. abençoado nesse O programa. senhor que está nos abençoando, com certeza, né? Com certeza o senhor está nos abençoando e muito. Pastor, e com relação à sua vida ministerial e com relação ao seu caminhar de muitos anos com o Senhor Jesus, eu gostaria que o senhor desse algum conselho, como o senhor cuida de muitos pastores. O senhor já deu vários conselhos aqui, pelo que eu pude ver. Mas um conselho para os pastores que muitas vezes se sentem, como é que eu vou dizer, decepcionados. Porque hoje em dia está tendo muita decepção, não é verdade? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis no Evangelho. Quando eu comecei no Evangelho, 40 anos atrás, e o Evangelho não era uma coisa tão conhecida como é hoje, parece que não acontecia tanta coisa assim. E eu penso que os pastores precisavam se unir mais. Sim, já é um grande conselho, a unidade. Porém, eu prego isso, né? O pastor Elias está aqui, sabe disso conosco hoje assistindo. Eu prego isso. Porém, o que é a unidade? Nós não vamos conseguir uma unidade denominacional.
porque Deus é multiforme graça. Ele é multiforme. A maneira que a minha igreja trabalha vai atender um certo nicho de pessoa. Assembleia, um tipo, né? Um tipo Isso. Cada peixe tem um tipo, né? Um vive no rio, outro vive no mar, no lago, na lagoa. Sim. Então eu acredito que você tem que estar junto com os pastores de uma unidade do que? Ovelha, pastor não ouve ovelha. Ovelha ouve pastor, pastor ouve pastor. É verdade. Pastor tem que estar olhando para aquele texto de Tiago, capítulo 5, se não me engano, versículo 16. Confesse vossas culpas uns aos outros e a oração do justo virá trazer cura. Eu sou pastor, eu trabalho no discipulado, mas eu procuro pastores maduros para me sentar e rasgar meu coração. Amém. Eu tenho as minhas tentações, as minhas fraquezas. Então, pastor que anda sozinho está fadado a parar mesmo, porque ele não tem quem ouve ele não tem quem aconselha ele. Eu estava esse mês passado, eu tive um testemunho que me deixou tão feliz. Para outros pastores seria felicidade se um pastor veio me procurar de uma igreja de 8 anos na cidade. Uma igreja linda, porém com um número de pessoas, de 60 pessoas, são vidas. Mas esse pastor, como você falou, totalmente frustrado, desanimado, falou, eu preciso sentar, congregar, ser cuidado. Eu não fui chamado para ser pastor, eu falei, vamos sentar, vamos caminhar um pouquinho. Caminhamos junto um mês, eu aconselhando. Ele foi numa conferência na igreja. Aí ele me chamou para jantar na casa dele. Aí eu cheguei lá, ele fez com todo carinho aquela janta, ele está frequentando a associação de pastores. Ele falou, pastor, eu te chamo aqui para dizer que você não vai ganhar mais um rebanho, mais uma ovelha. E eu falei, por que, né, que você está me dizendo isso? Porque eu não esperava isso também. Eu estava trabalhando para restaurar a igreja. Porque a igreja que eu estava tentando desistir, hoje nós estamos abrindo mais um ponto na estiva e a igreja está sendo revitalizada. Oh, glória! Então, pastores, eles precisam ouvir e alimentar o seu coração com pessoas e palavras que possa trazer esperança. A Bíblia fala, né? Traga memória. A irmandade é para isso, você né? Entendeu? Um fortalecendo o outro, né, pastor? Ouvir quem está sonhando mais que você e está lidando, que já lidou com situação igual a sua. Eu passei para ele experiência, eu passei para ele um olhar diferente daqueles que saíram. Olha quem ficou, olha quem quer frutificar. Não é a multidão. Para você ter uma ideia, depois de um mês, eu estive indo lá ministrar na igreja dele. Ele estava batizando 2 almas. Para quem queria fechar. Olha só. Eu falei, e aí o que eu digo para eles? Ganhou o mundo inteirinho. Você 2 entendeu? almas, 2 mundos. Eu falei, agora esses que estão feridos, mordida de ovelha, sempre vai haver. Uhum. Aqueles que estão mais próximo de você é o que mais vai te ferir, te frustrar, porque é o que você mais investiu. Porém, eu dou um conselho, para quem e por que eu estou fazendo, de quem é a obra. Paulo disse, eu fui questionar ele disse, a minha graça te basta. Te basta. O que te basta? A graça do Senhor. Pronto. Olha, eu não tenho ninguém hoje que eu possa dizer... O espinho na carne, né? Vai continuar. Vai. Quem hoje pode dizer, poxa, eu cheguei próximo do apóstolo Paulo? Quem? Nossa. Como Paulo terminou, minha irmã? Hein, minha irmã? Numa prisão? Pedindo a capa para poucas pessoas que ele podia se lembrar, não desprezando as escrituras, né, e os livros de estudo. Ele não desistiu da vida dele piedosa, ele não desistiu do Senhor. Aleluia. Ele falou, eu vou terminar guardando a fé. Aleluia. E tomando a coroa, aleluia. A Deus. Por quê? Porque quem me faz avançar não são as pessoas é o resultado daquilo que eu escolhi. O autor consumador da nossa fé é Cristo. Pastor, mas se um pastor ficar só ele e a esposa, ele ainda tem uma igreja que é a família. Aleluia. Continua. Eu falo para os meus líderes, pastor, você viu? Aquele jovem foi embora para aquela igreja que está fazendo aquele movimento. Eu falo, nesse momento, e eu falo agora aqui, nesse momento está nascendo uma vida em uma maternidade, seja aqui em Mojimirim, Mogi Guaçu, Jaguariúna, está nascendo uma vida. Essa vida daqui a pouco vai estar em suas mãos para você cuidar. Agora você escolhe quanto tempo você quer entregar a sua vida a Jesus. Porque enquanto eu tiver fôlego e enquanto eu puder aconselhar,
essa história, você vai aposentar? Não. Enquanto eu tiver fôlego e puder aconselhar, eu vou estar dando destino. Então não tem que ficar olhando, foi para lá, não tem mais para chegar. Tem mais. Então, tira os olhos, pastor, daqueles que foram e foca naqueles que vão ser acrescentados. Que estão chegando, né? Que vão chegar. Porque nós vivemos dentro de uma caixa. É aquilo ali, não. O mundo tem muitas almas, tem muitas vidas sedentas por Jesus. Muitas. Muitas vidas que não conhecem quem é realmente o Cristo. Aleluia. Então, foca no id, na missão. Cristo não teve que ir de novo até eles que estavam pescando? O que vocês estão fazendo? Porque eles perderam a presença. Eu vejo que esses pastores não estão perdendo pessoas, estão perdendo a presença. Porque Jesus falou, olha, eu não vos disse, ide, ensinando e batizando, e eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. Não é? Então, Jesus está dizendo, ó, você pode perder tudo, você só não pode perder a minha presença e o propósito. Pronto. Isso resume. E o propósito. Só não perca a presença e o propósito. Deus vai te levar, Deus pode levar você no virar do mês a uma multidão. É Ele, não tem nada a ver conosco. Tudo é Ele que faz, a né, pastor? A dependência é dele. É a dependência. Faz sua parte, deixa com Ele. Aleluia. É Ele. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela sua vida, por tudo isso que nós ouvimos aqui, tanto ensinamento, tanta sabedoria, um homem cheio do Senhor. E eu sempre termino meu podcast com umas perguntinhas. Perfeito. E aí, é tipo ping-pong, assim, tipo... bate-volta. É um bate-volta. Rapidinho, só pra gente terminar igual, com todo mundo. Um amor, além de Jesus. Minha família. A família. Minha é a família, ideia não. principal de Deus. Não, minha família, minha esposa. Eu sei que não tem, tem amor de mãe. Lógico, eu tô com certeza, mas minha família, né? Se eu posso falar, colocar em posições, Amém. Não dá. O Senhor pede para que a gente priorize. É a primeira... Eu deixo tudo por Jesus, mas a minha família, minha esposa, minhas filhas... E depois a gente vai colocando a escalinha, né? O nosso primeiro ministério sempre é a família, né? Porque eu falo, eu amo muito fácil. Eu até a Daiane, minha esposa, eu falo, eu acho que sou muito bobo, né? Ai, que ela gostoso. Fala assim, apaixonado. Você tem algum distúrbio? Amar. Sabe aquele pastor que fica esperando assim, será que essa ovelha chegar também? Ela vai vir também, não vou dar nenhuma... A hora que você vê, você tá lá pulando, abraçando, né? Esqueceu tudo já. Não dá para forçar. E vai para cima. Entendeu? Glória a Deus. Uma dor. Uma dor? Que o senhor já passou, todo mundo já passou com uma dor, uma perda, sei lá. Meu Deus, uma dor. De não ter vindo mais cedo para Cristo. Olha. Sério. É uma dor. É uma dor, né? Porque eu vejo esses jovens hoje que vivem... Se eu pudesse viver minha adolescência com Cristo... Que delícia que seria. Seria maravilhoso. A gente não passaria por tantas coisas que a gente passou. Porque se eu for pegar... o que eu passei, a cicatriz não pode doer. A cicatriz é só para a gente olhar e saber que você passou e venceu. Aleluia. E Deus pode te dar mais, entendeu? As cicatrizes são só experiência. Então não tem dor que me faça pensar, não. É uma dor de não ter vindo para Cristo mais cedo. Você que ainda não foi, ouça um bom conselho, vá rápido. Enquanto você é jovem, enquanto você tem muito para dar para Jesus, sim, com certeza. Aproveite. Uma vez um pastor contou uma história para mim, que com relação justamente a isso, né? E ele chegou com uma flor, e a flor estava assim, brotando. E ele falou, é assim que você tem que entregar a sua vida para Cristo, quando você ainda está com ela, uma flor, sim, cheia de vida, de vigor. Porque você vai esperar a sua velhice, quando você já não tem mais nada, não tem mais vigor, não tem ânimo, não tem vida mais. Quer dar o resto, né? Desculpa a expressão. É o resto. Né? Quando eu ficar velho, quando não tiver mais nada, quando não tiver mais... Aí eu vou entregar minha vida para Jesus. Não, você tem que entregar a sua vida para o Senhor. Interessante. Cheia de vigor. Isso aí aí você não tem mais escolha, né? Não tem a escolha, você só tem essa opção, entendeu?
É a opção. Quando você tem duas opções, o preço se torna mais caro. Entendeu? Verdade, pastor. É, a sua escolha se torna mais cara. Uma alegria. Uma alegria? Ah, Teve várias, com certeza, né? muitas. Muitas. Mas a primeira alegria é o meu casamento e ser ordenado a pastor. Depois vem a filha, né? Tem várias, não tem né? como. Porque assim, A uma vida alegria. é feita de momentos, Se você né? falar assim, uma alegria espiritual, ordenação, né? Ser chamado, uma alegria de realização, casamento, filho. Filhos. Se eu fosse ficar Amém. falando de alegria aqui, ia ficar muito tempo falando de alegria aqui. Aleluia. Graças Glória a Deus, a Deus. né? De dor ele demorou para falar, né? Não tinha nenhuma Né? para lembrar. Olha que coisa linda. Porque Jesus Agora de manda, alegria né? ele tem um monte. Ele Olha que manda a bênção. gente, a nós se alegrar. A que nos tem alegrarmos, é tem verdade. pessoa que espera Alegrai-vos que, no Senhor. né? Tem pessoa que espera que o governo alegre ele, a escola alegre ele. São pessoas que precisam de gestão das emoções. Verdade. Porque elas não conseguem olhar um dia. Hoje eu estou aqui. E se alegrar. Eu estou tendo aqui do seu cenário a vista de um céu tão lindo ali. É maravilhoso. o Eu me cenário. alegro com aquilo ali, minha irmã. Eu também. Ali é a graça natural de Deus se Eu manifestando. Tem pessoa que, para ela precisa de algo tão externo, tão interno, tocando no interior dela para se alegrar. Ela precisa, na verdade, tem pessoa que precisa de emoções para se alegrar. Né? Eu não, eu me Quem alegro, vive de eu me emoções alegro não vive por bastante fé. também. Eu acordo de manhã, já fico alegre com o Senhor, já me alegro. Fica até mais bonito, né? Não fica? Ah, Crente carrancudo dá não. não dá, né, Né? pastor? Um desejo que o senhor ainda quer realizar. Tem algum desejo? Tenho. Pode ser aqueles que é mais difícil? Pode, né? Pode ser o mais difícil. Eu tenho muitos desejos, muitos É. desejos. Mas eu queria fazer a obra na África. Na África, o meu pastor Daniel, ele ficou 10 anos na África, ele tem um orfanato desejo. lá na África. É um ele desejo cuida ainda que eu quero. até hoje de crianças Ou da África, ou o Vale do Jequitinhonha aqui, a miséria Que é do Brasil, parecido, o né? sertão. Em termos de pobreza. Então se resumiria De com a necessidade. desejo de tocar os mais necessitados. Os mais necessitados. Né? Amém, Não pastor. precisa ir muito longe, rapidinho. Eu tive um trabalho que nós fizemos na comunidade de Sapé e Umataí, em São Paulo. A gente fala, como que pode ter fome? Gente, quando você tem um bairro onde uma pessoa bate naquelas casas que tem condição de dar um prato de comida, uma coisa, você pega uma comunidade que toda a comunidade passa necessidade, até a pessoa Ninguém achar tem uma comida. casa. Até achar uma casa. Então, tem pessoas que não sabem o que é ajudar, estender a mão numa situação de necessidade mesmo. Então, o meu desejo é ainda Deus me levar em lugares que precisa muito mais dele, entendeu? Amém. Com certeza. Uma comida que o senhor goste. Churrasco. Churrasco, ganhou de Fácil, longe. né? Fácil, fácil. Né? Fácil. Olha, eu tive um pastor que falou caldo. Ama caldo. Falei, gente, eu nunca ouvi alguém falar que ama caldo. Quem foi? Acho que foi o Marco Feliciano? Foi o Marco Feliciano. É. Eu amo caldo. Falei, nossa, essa ninguém falou. Já falaram churrasco, comida japonesa, massa, mas caldo foi a primeira vez. Pastor, um hino que toca o seu coração. Olha, teve um hino que nós usamos até na conferência, que é do momentâneo, né? Além dos hinos que tocou muito minha conversão, que é a Ludmila Feber, né? Os louvores dela. Eu gosto né? muito dela. Ludmila, Muito. Cirilo. Soldado ferido dela, Meu eu amo. Deus, recebe a cura, a unção. Recebe a cura. Sonhos. Agora, esse momento, eu estava sendo tocado muito com aquele Preparando o Caminho, né? Tô Preparando preparando o caminho. Acho que é o único, não. Endireitando Tem o único que é as desse mesmo cantor. veredas. Esse é cada vez mais diminuindo. É ele, né? É ele. Pode que ele cresça. Ele, né? Ele. É esse, né? Isso. Ah, é entendeu? muito lindo. Eu também lindo. sou fã desse hino aí. Maravilhoso. Um versículo, pastor, que o senhor queira deixar. Eu deixei a Bíblia no carro, então eu sou muito apaixonado de ter a Bíblia na mão, igual a irmã. Mas, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei
os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Para você, diz o Senhor. Sim, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Então ele Amém. sabe. Você tem E pensado, os planos do né? Senhor são muito mais Muito elevados do muito que os mais. nossos. Sim, Não é verdade? sim. É muito bom seguir o plano do Senhor. Porque se você cair na bobagem de seguir o seu coração e o seu plano, certamente É enganoso, né? você vai cair num engano. Mas quando você vai para o plano do Senhor, as coisas realmente acontecem. E um conselho, pastor, que o senhor queira deixar aqui para nós. Um conselho. Um conselho. Muito bom. Geral? Um conselho em geral, ou para quem está fora da igreja, que já esteve na igreja, tanto para aquele que nunca conheceu, aquele que já conheceu e já saiu, e aquele que está. Um conselho, em Eu geral. vou dar um conselho assim. Veja bem, Jesus, ele veio para ser cabeça e para trazer um princípio de tudo. Cabeça diz que é uma ordem, é um governo, é o reino. Não tem como, vou dizer para vocês falar que pertence ao corpo, longe da comunhão e longe de congregar. Cuidado com as ciladas do diabo, dizendo que você pode ser igreja longe da comunhão dos santos. O próprio Paulo diz, não deixei-vos de congregar, como é costume de muitos, antes da admoestai-vos, porque aquele dia se aproxima, admoestai-vos ficar junto. Então, o lobo não mata a ovelha no aprisco, ele leva a ovelha longe. Fiquem unidos, fiquem juntos. Não existe membro fora do corpo. Uma parte fora do corpo está decepada. Com certeza. É algo desmembrado. Então, se você está longe, procure estar em comunhão com os teus irmãos de uma igreja. Pastor, eu sou igreja. Não, igreja é unidade de pessoa, agrupamento de pessoa. Você é apenas uma pessoa que crê em Jesus. Mas ele falou que vai edificar. E lá em Salmos diz que ali ele ordena a vida e a bênção. Na onde? Na unidade do corpo. E não existe um corpo, minha irmã, que não tenha função. Todo corpo tem função. Então busque ser útil na casa do Senhor. Aleluia. Amém? Eu sempre falo muito sobre isso, com relação às pessoas que estão afastadas do Evangelho, fora do corpo, fora da igreja. Ah, eu me decepcionei. Isso daí é uma armadilha do diabo. Você vai se decepcionar sempre que são pessoas. São pessoas. Agora, está firmado na rocha, você não vai se decepcionar. Cristo, você nunca... Você tirou o olho do homem, você não se decepciona. Com Cristo, você nunca vai ter decepção. Mas aí é uma questão de obediência, né, pastor? Sim. Se eu quero obedecer a palavra, se eu quero andar conforme a palavra, eu não posso andar sozinho fora do corpo. Não, toda cabeça parte, não anda sozinha. De e a maneira palavra alguma. de Deus, Jesus diz que a igreja é o corpo. Sim. E ele é o cabeça. Procure estar ativo. Paulo diz que toda parte, até a parte mais indecorosa do corpo, tem suas funções. Isso é, a mão serve para tudo no corpo. Às vezes você pode ser a mão que está longe, está fazendo falta, hein? Entendeu? Então é isso que o inimigo quer, é decepar o corpo. Quando o lobo quer atacar, primeiro ele espera a que está separada do rebanho. Sim. Para ele poder atacar. E outra coisa, não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. Uma igreja que você fala, quais são as intenções? Quais são as motivações? Não estou aqui para julgar, não. Eu sei. Mas conheça bastante, né, a vida do seu pastor. Sim, perfeito. Como ele anda, com quem ele anda, como nasceu, o que ele fala. Qual a fundação daquele ministério. A fundação, né, a base ministerial, isso. se é bíblica realmente. Lá nós temos tudo isso. Por isso é muito importante a gente conhecer a Bíblia, né, pastor? Perfeito. Porque isso impede você de ser enganado. Porque qualquer coisa que a pessoa falar fora da palavra, não, isso daí não está lá. Sim. Isso daí eu não reconheço. Então é importante conhecer a palavra. Perfeito, é isso aí. Amém. Gente, eu amei esse podcast. Creio que Deus. vocês também foram edificados assim como eu fui. E novamente a gente se encontra no nosso próximo podcast. Agradeço muito a vida do pastor Leandro por se dispor.
se dispôs a vir aqui, falar com a gente, ter esse momento que com certeza vai edificar as nossas vidas. Um abraço em Cristo Jesus e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço. Obrigado.